eu não me reconheço mais enquanto Érica. Eu me reconheço agora como outra coisa. Quando, quando às vezes isso acontece, né? Não só em trabalhos industrializados, mas em trabalhos que a gente realiza o tempo todo. Por exemplo, às vezes eu não me reconheço mais enquanto Érica pessoa, mas vocês chamam tanto de professora que eu deixo de ser a pessoa Érica e passo a ser a professora Érica o tempo todo. Do latim alienare, alienos, que significa que pertence a um outro. A pessoa alienada não se reconhece em suas atividades, ela não se realiza nessas atividades. Então, ela falta uma realização pessoal sobre as atividades. Em Marx, encontramos o conceito de alienação utilizado para designar uma relação artificial do operário com a sua atividade produtiva. O trabalho é exterior ao operário, ou seja, não pertence a ele, não é expressão de sua criatividade. O trabalho não é fruto do operário. Por consequência, o trabalhador não se afirma no trabalho. Muito pelo contrário, nega-se nele. A alienação do trabalho, quando perdendo o domínio da produção de um objeto, o trabalhador vê o resultado de seu trabalho se tornar estranho a ele mesmo. Então, em qualquer outra função, seja ela industrial, seja ela qualquer relação de trabalho, às vezes a gente se sente enquanto exterior a esse trabalho. Um exemplo, outro exemplo sem ser o meu, né? A pessoa que vende ou a pessoa que trabalha, por exemplo, no McDonald's, ele é o funcionário do McDonald's. Você não consegue, ou as pessoas às vezes não conseguem visualizar ele enquanto uma pessoa. Ele é aquele funcionário do McDonald's. Inclusive, aquela plaquinha funcionário do mês serve para isso, para alienar ainda mais, não para a realização do profissional, não serve para uma realização pessoal. Ele serve para mostrar que aquela pessoa está tão alienada que ela faz parte daquele lugar. Ela não faz mais parte de si, ela faz parte do lugar. Em qualquer outro lugar é assim. Percebam que as pessoas tentam fazer nos trabalhos ou nos locais de trabalho, fazer você acreditar que você é parte daquele lugar. Você não é mais você. Você é parte daquele lugar, você faz parte daquilo, você está integrado ao seu trabalho de uma tal forma que você não pode mais ter realização pessoal. Por mais que alguns acreditem que exista. Você só pode ser realizado naquele lugar. O trabalho não se afirma, o trabalhador não se afirma no trabalho, ele se nega, ele nega-se nele. Então ele não consegue se afirmar enquanto pessoa no trabalho. A alienação acontece porque o trabalhador não domina todo o processo produtivo, ele só faz a sua função. Lá nas lanchonetes conhecidas, né? O cara que é chapeiro, ele só faz aquilo ali, ele só trabalha na chapa. O que faz batata frita, ele só faz batata frita. O que serve o refri, ele só serve o refri. E assim por diante. Então, ele não consegue dominar, ou ele não domina, ele não tem a oportunidade, inclusive, de dominar todo o processo produtivo. O trabalhador não determina as horas a serem trabalhadas, todos nós não determinamos. Ninguém determina qual. Por mais que seja, por exemplo, no advento do que a gente tem vivido, do home office, né? Nós não dominamos todas as horas não trabalhadas. A gente trabalha no ritmo do trabalho em que o burguês, entre aspas, aquele que nos orienta ou aquele que está à frente do nosso trabalho, determina. Nem o que e como produzir, nem as roupas a serem usadas, tudo é exterior ao homem. Então as fardas servem para alienar esse homem, para Marx. O tempo, como a produção, a forma de produzir, tudo isso serve como processo de alienação. O trabalhador é como se fosse uma mercadoria e o trabalhador é quem cria a riqueza de um país. Olha só, um país ele só é aquilo que o trabalhador cria. Não tem como ser outra coisa.
O trabalhador é quem cria todas as matérias, todos os bens materiais que existem, né? Então, o trabalhador produz as maravilhas para ricos e produz privação para o próprio trabalhador. Então, ele não se utiliza dessas riquezas. O cara que constrói uma Ferrari, que trabalha na Ferrari e ajuda na montagem da Ferrari, ele não tem uma Ferrari. E às vezes ele jamais terá uma Ferrari, ou ele jamais entrará naquele carro, ou num carro parecido. O trabalhador é quem cria a riqueza de país, transforma a matéria-prima, produz a beleza, os palácios e as máquinas. No entanto, para o próprio trabalhador, resta somente a miséria, marginalização social e cultural, o feio e sua substituição pela máquina que ele mesmo produziu. Portanto, o que é trabalho e realização humana? O trabalho pode ser motivo de transformação social e processo de realização do ser humano. Pode. Se por um lado o trabalho pode tornar-se elemento de alimentação do homem, né, não tornando possível a ele uma participação ativa na transformação do objeto, percebemos, por outro, que o trabalho pode ser motivo de transformação social e processo de realização desse ser humano. Para Marx, o homem se define pela produção. Então, o que define o homem? Qual é a essência do homem? É a produção, em Marx. O que me diferencia de todos os outros seres, como eu falei no começo da aula, no começo da minha fala, é a produção. Produzir é o que difere o homem. Então, ele se diferencia dos outros animais por isso. Então, desde que há homem, há produção, e desde que ele produz e transforma a natureza, há homem. Não há a história. Uma história real. Nem a essência humana, indiferente à vida social, humana e histórica, existem separadas da essência. E sim a essência que só pode ser descoberta na existência social e histórica dos indivíduos. A essência do homem nunca se manifestou, mas a essência do homem nunca se manifestou de fato ao longo da história, porque sua existência sempre foi negada antes da sua existência. Porque o homem encontrou-se sempre alienado no trabalho. A essência humana é concebida no trabalho, num trabalho oposto ao alienado. Então, o homem produz indiretamente sua própria vida material e espiritual. A essência humana é concebida no trabalho. Então, o trabalho deve espelhar a atividade artística, uma expressão da criatividade e da inteligência humanas, para Marx, que possibilita a transformação da natureza, constituindo uma fonte de prazer e alegria. Então, o trabalho deve ser como uma atividade artística, ela deve nos priorizar, ou ela deve nos proporcionar prazer e alegria, e não alienação. No mundo atual e da forma como as relações de trabalho estão constituídas, são poucos os que podem participar efetivamente da alegria do trabalho. Há um trabalho maldito, desgastante e sofrido. E o próprio Marx denunciou isso, dizendo que não há salário que possa pagar a degradação do corpo e da alma, o uso do ser humano para fins lucrativos. E trazendo para a nossa vida atual. Hoje, muitas pessoas têm síndromes, né? Síndrome de transtorno de ansiedade, síndrome de Burnout, por causa do trabalho, por causa dessa não realização do trabalho. Por mais que a pessoa tente se realizar, ela não consegue. Então, por quê? Pela questão do tempo, pela questão das cobranças, porque ela não se reconhece mais enquanto ser dentro daquele local de trabalho. Como fazer isso para sair disso? Não sei, não sabemos. O mundo capitalista é o que nos cobra cada vez mais a realização. O trabalho, então, portanto, em primeiro lugar, um processo de transformação, né, deveria ser para Marx, né? Para Marx, o trabalho é um processo de transformação material entre a natureza e o homem. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de trabalho realizado. A pessoa está fazendo aquilo para sua sobrevivência, está fazendo alguma coisa aqui, o índio, a Índia, né, no caso, está realizando um trabalho para sua sobrevivência e ela consegue se enxergar aqui
faz parte dela, ela consegue se realizar nesse trabalho. Segundo, o processo pelo qual ele realiza regula sua ação física de necessidades e consumos produtivos. Não é para acumulação. O que o Marx está dizendo é que a realização, por exemplo, a atividade artística, ela não serve para acumulação. A atividade artística, não uma arte, por exemplo, ela não serve para acumulação da arte em si. Ela serve para necessidade. Nós temos, e hoje, mais do que nunca, nós temos visto que existe uma necessidade do homem por consumir arte, não uma necessidade de consumo da própria arte. Não existe uma acumulação, uma necessidade de acumulação da arte. Existe uma necessidade de consumir, uma necessidade física de consumir arte porque nos realiza. E não porque eu quero consumir arte porque eu quero acumular a quantidade de arte em mim, por exemplo. E em terceiro, o trabalho é um elemento de transformação, deveria ser. O objeto se transforma e o trabalhador se transforma também. Então, ele acumula conhecimento a partir do momento em que ele transforma o objeto.